Olá, bom dia. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é: Meu marido se afastou de mim. Meu marido está distante. O que fazer? Como lidar com essa distância do marido? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, vamos entender o que é essa distância. A distância do marido é quando ele quer ficar sozinho, é um homem que ele quer ficar mais no canto dele, por exemplo, o marido ele chega do trabalho, ele já vai ficar lá sentado no sofá, calado, quieto, ou ele vai para o quarto, se tranca lá no quarto, fica ali horas no celular quando chega em casa, passa o dia inteiro longe de casa. E quando chega, começa ali a ficar o tempo todo no celular, preso no celular. É um homem que começa a falar menos, né? Falar menos com a família, falar menos com a esposa. Então, esses são os primeiros sinais de que o marido ele está se distanciando. E como que a gente consegue perceber que isso é um sinal de distanciamento do marido? Quando você para avaliar como o seu marido era antes de você perceber isso, e como ele está se tornando. Então, por exemplo, se era um homem que chegava em casa, conversava com você, falava sobre os assuntos, falava sobre o trabalho dele, falava sobre o que aconteceu no dia, né? Você conseguia compartilhar os seus tudo o que aconteceu no seu dia, os seus projetos, os seus planos, ele te ouvia, te dava atenção, e agora ele não faz mais nada disso. Então, assim que você consegue perceber, quando você nota essa diferença de um comportamento que antes era normal, né, de conversar e tudo mais, e que agora você percebe que está mudando. E por que eu gosto de fazer essa ressalva? Porque se é um homem que, quando você conheceu, ele já era um homem mais calado, mais reservado, talvez não seja um problema. Então, por isso que é necessário avaliar, quando a gente pensa em distância do marido, o comportamento que ele tinha antes do comportamento atual, certo? Isso é importante. Por exemplo, e esse homem, ele começa a dar sinais não só de distanciamento quando chega do trabalho. É um homem que ele começa, aos finais de semana, começa a inventar umas coisas ali para fazer longe de você, entende? Então, por exemplo, ele, em vez de sair com você, né, com a família, com os filhos, ele dá preferência para sair com os amigos, coisa que antes ele não fazia, né? Então, não é só durante a semana, você consegue perceber esse tipo de comportamento também aos finais de semana. Por exemplo, ele quer sair mais sozinho. Ah, se antes ele saía com você para determinado lugar, agora ele fala: ah, você não quer ir? Não tem problema, ou às vezes nem te chama para ir. Ou, de repente, ele começa a inventar, nem que não seja algo tão assim, tão problemático quanto sair com os amigos, mas algo que é menos perceptível, mas também que deve ser levado em consideração e deve te fazer prestar atenção, que é quando ele começa a inventar umas coisas para fazer, sabe? Não necessariamente sair com um amigo, não necessariamente começar a fazer algo que fazia com você, fazer sozinho. Mas quando ele começa, por exemplo, a inventar coisas só para não ficar em casa, só para não estar com a família, só para não estar ao seu lado. Ou se antes vocês tinham momentos aí que vocês saíam sozinhos, agora é um homem que começa a dar desculpas. Então, olha só, tudo isso são sinais de que o marido está ficando distante, de que o marido está distante, tá? Então, esses sinais a gente tem que prestar atenção, a gente tem que ficar presente para isso antes que a crise ela se agrave. Então, agora que a gente falou de crise, onde que está essa etapa de distanciamento do marido? Onde ela está nesse processo de crise? Por quê? Por que eu digo isso? Porque a crise, gente, ela tem um processo ali, né? Ela tem um caminho que todo casal que está chegando à beira do divórcio, todo casamento que está indo à beira do divórcio, essa crise ela começa dando pequenos sinais que muitas vezes, a maioria das vezes a gente não percebe, e
Quando a gente não percebe, essa crise ela vai se agravando até chegar aí numa traição, até chegar num período, numa fase em que tá tão crítico que você, né, você pensa em desistir, você pensa em jogar toalha, em abandonar ali o seu casamento, em dar um basta nessa situação, entende? Então, onde está inserido esse distanciamento na crise? Esse distanciamento do marido, ele vem um pouco antes de você perceber a frieza dele. Presta atenção, tem uma diferença de um marido que ele começou a querer dar umas escapadinhas de perto de você, e tem, depois dessa fase de distanciamento, a frieza. Então, se você está nessa fase de distanciamento, saiba que se você não agir agora, muito provavelmente você vai começar a perceber o seu marido mais frio, o seu marido desviando o olhar de você, o seu marido começando a esconder senha de celular, por exemplo, entende? É sempre um processo. Então, esses primeiros sinais de distanciamento é onde a gente tem que atuar, é onde a gente tem que estar presente para conseguir trabalhar e reverter essa crise, reverter esse processo. Quanto antes você detecta, quanto antes você percebe esses sinais, mais fácil é salvar o casamento, mais curto é o processo se você se dedicar, entende? Agora, só descobrir uma crise, tudo bem, tô aqui na fase de distanciamento. Só descobrir e não agir também não resolve nada, tá? Então, é importante entender e aprender como agir, certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, vamos ver aqui, ó. Pessoal chegando, bom dia. Ó, a Fabi escreveu: o meu marido, antes de casar, era bom, mas quando nos mudamos aqui para o interior, ele começou a atrair com outras mulheres, resolvi dar outra chance, mas agora não vejo mudança. Ele mal fala. Olha, com relação à traição, se você só dá uma chance e não resolve os problemas, a gente vai falar disso aqui até o final da live, mas só te antecipar aqui, Fabi, para você prestar atenção até o final da live, para você entender essa parte. Mas só perdoar, só dar outra chance, não resolve, tá? Você precisa lidar com todos os fatores que fizeram o casamento chegar onde chegou. Se você não está lidando com isso, muito provavelmente esse homem ele vai trair por diversas vezes, né? E todas as vezes ele vai dizer que está super arrependido e vai voltar a trair, tá? Então, entenda que só dar outra chance não é o bastante, né? Inclusive, não significa nada e muito provavelmente você vai sofrer de novo uma traição. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Agora eu quero falar para vocês de algo importante para vocês entenderem, que é qual que é, Carol, que raios que é o motivo desse distanciamento do marido. E eu trouxe aqui para vocês quais são esses motivos, quais são esses possíveis motivos para vocês começarem a refletir aí no casamento, tá? Os motivos, gente, nem sempre são o casamento a princípio, tá? Pode ser que sim, dependendo de como está o seu casamento, agora seja o motivo principal. Mas o motivo para o início do distanciamento, a maioria das vezes, não é o casamento. Existem outros fatores. E quais são esses fatores? Por exemplo, o seu marido, ele pode estar com algum problema pessoal. Por exemplo, ele está com algum desafio no trabalho que ele não está conseguindo lidar. Ou, por exemplo, ele tá com um trabalho que ele lutou a vida toda e de repente ele perdeu esse emprego e ele tá se sentindo super mal, super desvalorizado e por isso ele se distancia. Então, olha só, falei dois motivos aqui. Um, ele tá passando por um desafio no trabalho e tudo isso relacionado à parte pessoal, à parte do homem mesmo, sabe? Do ser humano, seu marido. Ele pode estar distante por causa disso, ele pode estar distante porque ele tá com um problema, por exemplo, com um familiar dele. Se é um homem, né? Isso eu vejo muito pelas minhas alunas que tem muita dificuldade com sogra, principalmente sogra, né? Se é um filho que é muito apegado à mãe
e essa mãe ela interfere muito, controla muito esse homem, quando essa mãe ela se faz, por exemplo, de vítima, ela se coloca num papel de estar sendo injustiçada por algum motivo, ela joga esse psicológico, ela joga essa carga em cima do filho. E o filho, ele se sente sobrecarregado também. O filho, ele começa a perceber que ele tá com um problema ali e ele começa a se distanciar, não porque o problema é o casamento, mas porque muitas vezes a esposa não consegue entender essa relação dele com a sogra. E aí, para evitar brigas, ele acaba se distanciando um pouco da esposa para poder conseguir ajudar a mãe. Olha só o desafio aqui. Isso é muito comum, viu, gente? Isso é mais comum do que a gente imagina. O homem que se distancia porque tá com problema ali com a mãe e sabe que a esposa a esposa ela não aprendeu a conduzir essa mãe controladora aí dentro do casamento, tá? Outro problema também pode ser um problema com um familiar que, por exemplo, tá com problema de saúde ou tá com um problema financeiro e se o seu marido ele gosta de ajudar, se ele tem um afeto muito grande, um carinho muito grande por esse familiar, pode ser também um motivo de distanciamento. Isso pode acontecer. E isso, inclusive, aconteceu no meu casamento uma vez. Eu estava imaginando, supondo que o problema era o nosso casamento, e eu tinha me esquecido de algo que tinha acontecido com meu marido, que realmente deixou ele mais quieto, deixou ele mais pensativo. E quando eu percebi essa distância, eu na hora já achei que era outra mulher, que era alguma outra coisa. O que aconteceu? A gente brigou. Porque ele falou: olha, não é isso, você não viu o que aconteceu? Olha, eu tô. Entende? Então, olha como a gente acaba caçando briga muitas vezes, onde não tem, caçando problema onde não tem. Então, se a gente não para avaliar todos esses aspectos, todos os motivos de distância do marido, a gente acaba pecando achando que é o casamento e não é, tá? Outro problema, principalmente com homens que vão adquirindo uma idade mais avançada assim, né? Para a medicina, quando a gente pensa em disfunções acho que eréteis, 45, 50 anos já é problemático. Então, se o seu marido ele tá passando aí por essa fase, por essa idade, pode ser que o seu marido ele esteja com um problema de disfunção, sim. E isso é extremamente frustrante para os homens. Isso causa distanciamento, mas não necessariamente isso é falta de amor pela esposa, não necessariamente significa que ele está distante porque ele está interessado em outra mulher. Significa que ele está distante porque ele não sabe lidar sozinho com essa situação. E ele precisa de uma esposa ao lado dele para ajudá-lo, não para cobrá-lo, entende? Então, olha só o quanto de coisa que a gente não presta atenção. A gente não se dá conta disso, tá? E não só a disfunção erétil por conta da idade, tem também o caso, por exemplo, das disfunções relacionadas à ejaculação precoce, por exemplo. E olha só que curioso, né? 30%, gente, dos homens sofrem com isso. É muito homem, são 30 em cada 100, entende? Só que os homens, eles nunca falam sobre isso. Por quê? Porque eles se envergonham, né? Porque isso pode colocar na cabeça deles em jogo a masculinidade deles, entende? Olha só como isso é algo que a gente tem sim que levar em consideração quando a gente pensa no distanciamento do homem, tá? Outra coisa, motivo muito, muito importante que todas vocês têm que ficar atentas é o distanciamento de Deus. Como assim, Carol? Se era um marido que antes ele era um homem que frequentava a igreja com você, era um homem que tinha comportamentos que são comportamentos condizentes com a Bíblia, e esse homem, de repente, ele se afasta, para de ir à missa, para de prestar os serviços que ele prestava dentro da igreja, se é um homem que ele começa a ter mais comportamentos, por exemplo, que endurecem o coração, como assim, Carol, que endurecem o coração?
comportamentos de orgulho, egoísmo, se é um homem que ele está mais interessado nas coisas do mundo do que as coisas de Deus, se ele começa a ter esse tipo de comportamento, esse distanciamento de Deus faz também com que esse homem ele comece a questionar a própria vida dele, entende? Ele começa a questionar não só a própria vida, mas ele começa a questionar o próprio casamento. E por quê? É por causa de uma amante? É porque ele conheceu outra mulher? Não. É porque ele se afastou de Deus e quando o homem se afasta de Deus, ele começa a questionar o próprio Deus, entende? Ele começa a questionar as próprias atitudes dele. Se era um homem que ele seguia o caminho da retidão, se era um homem que seguia os princípios ali bíblicos, se ele se afasta de Deus, ele começa a questionar tudo. A vida dele, Deus e o casamento. Entende? Mas não significa ainda que é o problema com uma outra mulher. Não significa ainda que é um problema com você pessoalmente. Entende? Então, isso, gente, é algo que a gente tem que entender. E outra coisa, e aí, né, aqui eu falei sobre esses 3 motivos, e tem também um motivo que é o que a maioria das vezes a gente acha que é o principal e muitas vezes não é. Logo que você percebe no início esse distanciamento, a maioria das vezes não é. Mas se porventura acontecer, são os problemas no casamento, os problemas na relação em si. Então, olha só, estou falando aqui do distanciamento do marido, agora sim, por problemas na relação. E quais são as causas, quais são os motivos desse distanciamento por conta de problemas na relação? Pode ser rotina, a própria rotina do casal, a própria rotina sem novidades, sem mistério. Isso eu até explico muito dentro do programa Elo no Lar, que é o meu programa de relacionamento, que é um homem que ele tem esse instinto, que ele tem necessidade de mistério. E esse mistério, ele não precisa ser preenchido fora do casamento, ele consegue ser preenchido dentro do casamento. Agora, se é um casamento que caiu muito na rotina, se é um casamento que não tem novidade, se é um casamento que não tem mistério, isso pode ser sim o motivo de distanciamento do marido. Um outro motivo também é a perda de intimidade. E como assim, Carol, a perda de intimidade? Essa intimidade a gente pode entender tanto a intimidade no diálogo, ou seja, nas conversas, ali na troca que vocês tinham antes e agora não tem mais, nesses momentos que vocês tinham a dois e que por conta da correria, por conta dos filhos, não são momentos que vocês conseguem mais ter juntos e aí vai perdendo essa intimidade. E tem também a perda de intimidade por conta da relação sexual também, né? Se é um casal que vai deixando o sexo para depois, coloca lá na última linha da lista de prioridades, se der para fazer, deu, se não der, não deu, não dá prioridade, não dá atenção para isso, e isso faz com que o homem e a mulher percam a intimidade também. Então, não é só diálogo, é o diálogo, né? Essa conexão através da comunicação e também a intimidade na relação sexual. E também tem muitas vezes a sobrecarga do homem, ou da mulher, ou dos dois ali, né? Seja com novos, né? Um novo bebê que nasceu, por exemplo, ou um filho que está dando trabalho, qualquer sobrecarga que acontece ali no casamento, tanto o homem quanto a mulher transferem para o outro, né? Transferem a culpa para o marido e o marido transfere a culpa para a esposa. Então, essa sobrecarga, essa divisão errada de responsabilidades, ou a maioria dos casos, quando não há essa divisão de responsabilidades e há sobrecarga, seja para o homem, seja para a mulher, a maioria das vezes é para a mulher, né? Isso acaba gerando também um ambiente de briga, um ambiente pesado, um ambiente de desarmonia, tá? E aí, daí, desse ambiente de desarmonia que vem esse distanciamento, certo? Então, olha só, o que eu quero que vocês entendam de tudo que eu falei aqui. Eu falei de vários motivos
de distanciamento do casal. Vários motivos pelo qual seu marido pode estar distante nesse exato momento. Mas presta atenção, nenhum desses motivos, em nenhum momento eu falei de amante. Nenhum desses momentos eu falei que o motivo é uma outra mulher. E por quê, Carol? Porque se o meu marido tá me traindo, né, igual a Fabi perguntou ali, o meu marido ele tá me traindo, ele me traiu, eu dei uma chance e ele voltou a me trair. Então por que que o distanciamento, a traição, ela não está aí entre os motivos do distanciamento? Sabe por quê, meninas? Porque a traição, ela não é um motivo, ela não é uma causa. A traição, ela é uma consequência. O que que isso significa? O problema não é ele ter encontrado outra mulher. E muitas vezes as esposas acham, porque agora ele encontrou a tampa da panela dele, agora ele vai ser feliz com ela, porque eu acho que ela é a mulher que ele sempre quis, ela é a mulher que ele sempre sonhou. Não é nada disso, não é nada disso. Pode ser qualquer mulher. Tudo isso, toda essa todo esse medo que as mulheres têm da amante, né, de ser a causa da traição, não é, gente. Você não precisa ter medo do seu marido se interessar por outra mulher. O que você tem que fazer é pegar esses motivos que eu expliquei para vocês aqui e trabalhar em cima deles. Porque quando você trabalha em cima deles, o seu marido ele não tem motivo para procurar outra mulher, entende? Carol, mas a traição é falta de caráter. Eu concordo. Concordo em gênero, número e grau. O culpado pela traição é o homem. Mas o culpado pelo casamento chegar numa situação ruim são os dois. Entende? Olha a diferença. Então, nunca, coloca na cabeça de vocês, não ache que a amante é o motivo do casamento chegar onde chegou. O motivo do seu casamento chegar onde chegou são todos os problemas que não foram resolvidos na hora certa. São todos os problemas que não foram resolvidos no momento certo e da maneira certa, tá? Porque se tudo você acha que é amante, porque você tá interessado em outro, você deve ser aquela colega de trabalho, aí você chama a atenção do outro para algo que ele nem estava notando. Entende? Então, se a mulher muitas vezes vai cobrar o homem porque ele tá distante e ele tá com um problema lá com a mãe dele, e ela começa a falar que é uma amante, o que você acha que você vai fazer na cabeça desse homem? Que ideia você acha que você vai plantar ali? Poxa, deve ser interessante aqui, né? É isso que acontece. Quando a gente atrai o nosso foco muito para um lado, adivinha o que acontece? Aquilo se realiza. Então, se você ficar falando, meu marido deve ter uma amante, meu marido deve ter uma amante, ele tá diferente comigo porque ele tem uma amante. Adivinha o que vai acontecer? Ele vai arrumar uma amante. Às vezes ele nem tinha arrumado. Isso aconteceu com uma aluna minha. A minha aluna falou, Carol, ele não tinha nada, mas a minha insegurança, a minha desconfiança, ela fez com que eu sugerisse isso para ele. Eu colocasse na cabeça dele que, de repente, seria bom mesmo ele arrumar uma amante, entende? Então, gente, entenda, amante é consequência, a causa, é tudo isso que eu acabei de explicar aqui para vocês, tá? Então, agora eu vou falar quais são os prejuízos desse marido distante. Vamos lá. Então, vamos lá. Um dos prejuízos do distanciamento do marido é a perda de cumplicidade. Por que, Carol, que isso é um prejuízo? Porque se seu marido começou a dar sinais ali de distanciamento, se você não percebeu, se você deixou para lá, se você falar, não é nada demais, e você não deu atenção para isso, sabe o que vai acontecer? Cada vez mais seu marido vai ficar distante e vai chegar um momento que vocês vão começar a perceber, os dois perceberem, que vocês estão vivendo como dois amigos debaixo do mesmo teto. É isso que acontece. Um outro prejuízo do distanciamento do marido são as brigas. Por quê? Porque se você, por exemplo, influenciada por uma desconfiança, ou se você tá com uma autoestima baixa, ou se você realmente, né, tá ali fissurada por essa história de meu marido pode ter uma amante, e você começa a cobrar,
Imagina você cobrando o seu marido de uma atenção e cobrando, investigando para saber se ele não tem uma amante e o seu marido com problema no trabalho. O que você acha que vai acontecer num cenário como esse? É briga. Por quê? Porque você vai estar pensando uma coisa, na verdade está acontecendo outra, ele vai falar para você que não é, você não vai acreditar e adivinha, isso acaba em briga. Esse tipo de conversa não tem outra saída que não seja a briga. E o que acontece aí depois? Tem a briga, tem o desgaste da relação, e aí sim pode haver a traição. Aí sim pode haver o divórcio, entende? Então, olha só, essas cobranças por conta do distanciamento são um prejuízo, sim, para o casamento. E um outro motivo é que quando o seu marido está distante e você não percebe o distanciamento dele, você não atua para ajudar o seu marido, isso é importante, tá? Ajudar o seu marido a descobrir o porquê que ele está distante, o que está acontecendo. Sabe o que acontece? Você facilita com que o seu marido, você deixa que o seu marido seja uma presa muito mais fácil para as armadilhas do mal. Como assim, Carol? Se você se distancia, se você percebe o distanciamento do seu marido e você não atua ativamente para ajudar, para tentar descobrir, investigar a causa dessa distância, o que vai acontecer? Vocês vão ficar ali, né? Vocês vão perder a cumplicidade, vocês vão viver ali como dois amigos debaixo do mesmo teto, e adivinha o que vai acontecer? Esse é o momento que o mal, que o diabo, ele usa para tentar o seu marido de todas as maneiras. Principalmente se é um homem que está se afastando de Deus. Né? Todos nós somos tentados todos os dias. Mas quando a gente está próximo a Deus, por mais que as tentações elas sejam fortes da mesma maneira, quanto mais próximo de Deus, mais você consegue se manter no caminho. Agora você imagina um homem que já está afastado de Deus. Você, como esposa, não está conseguindo conduzir esse homem de volta para perto do caminho de Deus e vocês se distanciam, ele vai ser uma presa fácil para todas as armadilhas do mal. E quais são essas armadilhas do mal? Os vícios, por exemplo, né? Se era um homem que antes que não bebia, ele passa a beber. E isso aconteceu no meu casamento, inclusive. Meu marido nunca tinha bebido. Se é um homem que antes não era muito viciado, não era viciado em jogos, não tinha nenhuma desses vícios, de repente ele começa a sair para jogar, começa a gastar dinheiro com isso, entende? Quais são as outras armadilhas do mal aí? As pornografias. Pornografia também é uma armadilha do mal. Então, olha só o que a distância, os prejuízos da distância. E além da pornografia, as traições. Então, olha só, como sendo um prejuízo, né? A traição, aqui eu trazendo novamente esse conceito para vocês. A traição como um prejuízo, como uma consequência desses assuntos que não são resolvidos, desses motivos que não são trabalhados dentro do casamento, certo? E aí, agora eu vou falar para vocês qual que é um erro muito comum que as mulheres cometem, os casais cometem aí no casamento, que faz o casamento que já está numa crise como essa, mas que acaba acelerando o divórcio por conta desse erro. Um erro muito comum, todo mundo comete, eu cometi inclusive, é achar, né, dentre todos esses motivos que eu falei, que o problema é só o casamento. E qual que é a consequência disso? Você cobra a atenção do seu marido para algo que nem era, de fato, a insatisfação dele, que nem era, de fato, o motivo do distanciamento dele. Entende? Olha só, gente, o prejuízo de você não entender isso, de não ter ideia de todos esses motivos. Então, qual que é o jeito certo? O que você precisa fazer aí antes de mais nada? Comece investigando qual que é esse verdadeiro motivo, qual que é essa causa. E não uma investigação clonando, por exemplo, como eu vejo muito acontecer, que eu acho inadmissível, horrível, é uma perda de privacidade absoluta, você investigar e clonar celular do marido e colocar o WhatsApp dele no seu computador para você ficar vendo, isso é um absurdo, isso não salva casamento, muito pelo contrário. Isso piora, tá? Então,
O seu papel como esposa não é investigar a vida do seu marido para confirmar ou descartar a suspeita de uma amante. O seu papel como esposa é ajudar o seu marido a descobrir a causa desse distanciamento dele, a descobrir a causa dessa insatisfação que ele está tendo com a vida. E quando você traz essa intenção para o seu casamento, quando você traz esses questionamentos não mais com a intenção de cobrar, mas com a intenção de ajudar, a sua postura muda, a sua comunicação muda, o seu diálogo melhora. Aí sim vocês começam a ter diálogo e não tem mais brigas, né? E as brigas diminuem, entende? Então, por exemplo, se o seu marido tá com um problema pessoal e você tá aí achando que é o casamento, às vezes o seu marido ele tá com um problema ali de disfunção erétil, igual eu expliquei aqui. Por que não ajudar ele nesse sentido? Por que não vocês na intimidade, você na intimidade, ali na relação sexual do casal, de vocês dois, não ajudar o seu marido nisso, não ajudar ele procurando um médico, entende? É ajuda, gente. Se o seu marido ele tá com um problema com a mãe dele, com os pais dele, e a Bíblia ela é muito clara quanto a isso, né? A Bíblia ela tem dois conceitos ali que eu acho que eles são opostos, mas ao mesmo tempo eles se complementam. É o famoso, o famigerado paradoxo. Na Bíblia fala, né? O homem e a mulher deixam pai e mãe. O homem deixa pai e mãe para se juntar à mulher e ser uma só carne. Beleza? O que isso significa? Significa que o homem, tanto o homem quanto a mulher, quando eles se casam, pai e mãe passa a ser parente, não passa mais a ser família. Família agora é esposa, marido, Deus e os filhos. Todo o círculo familiar, todo o restante da família, agora são parentes. Então, esse é um conceito bíblico. Só que, ao mesmo tempo em que essas pessoas passam a ser parentes, qual que é um dos maiores mandamentos lá da Bíblia? Honrar pai e mãe. Mas entenda, quando vocês se tornam uma só carne, quem é seu pai e sua mãe? É só a sua mãe biológica? Não. É seu sogro e sua sogra também. E tem gente que se contorce toda na cadeira quando eu falo isso. Mas, gente, quando você muda essa postura, quando você entende que se a mãe do seu marido está com um problema, se o pai do seu marido está com um problema, quem está com o problema são vocês dois. Por quê? Porque vocês dois prometeram honrar pai e mãe. Não é o seu marido que tem que se livrar desse problema. É você, como esposa, ajudar o seu marido com esse problema. Entende? Isso faz toda a diferença. E também o homem, se ele tá com uma insatisfação na carreira, ou se é um homem que perdeu o emprego, né? Se é um homem que ele tá se sentindo desvalorizado ali profissionalmente, é um homem que ele precisa ser acolhido, ele precisa de você. Especialmente se você é uma mulher que ganha mais do que ele. Especialmente se você é uma mulher que é bem-sucedida, né, aí financeiramente, profissionalmente, e é um homem que ele tem essa queda brusca de status, de valorização profissional, ele se sente completamente frustrado, devastado. E aí, nesse momento, se você tá achando que o problema é o casamento, se você tá achando que o problema é a relação de vocês, você não tá ajudando o seu marido, você tá trazendo para a cabeça dele mais um problema. Olha só o tanto de oportunidade que a gente perde de salvar o nosso casamento, de restaurar o nosso casamento, quando a gente para de olhar só para o que a gente acha, só para a nossa dor, e a gente começa a, de fato, dar atenção para o que realmente importa, tá? Porque realmente vai fazer com que o seu marido se sinta melhor. Gente, esse é o nosso objetivo como esposa. O nosso objetivo como casal, enquanto cristãos, é o homem santificando a mulher e a mulher santificando o homem. Esse é o nosso objetivo como cristão. Então, se o seu marido é um homem que está afastado dos caminhos de Deus, qual que é o teu papel? É ajudar ele. Não é ficar criticando, não é só ficar apontando defeitos, tá? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Ó,
A Cleo escreveu. É verdade, Carol. Meu marido sempre reclamava que eu não dava atenção a ele e eu ficava mandando ele atrás de outra. Olha só. Olha só como a palavra tem poder. Mas não se preocupa que isso é completamente reversível. E a Cleo, ela é minha aluna. E a gente vai reverter isso dentro do programa, tá, Cleo? Então, assim, olha como o não se atentar e o não cuidar disso no momento que, por exemplo, a Cleo escreveu aqui, no momento que devia ser cuidado, no momento que a gente tinha que dar atenção, o quanto de consequências isso pode trazer depois. Entende? Olha só. E aí, e por isso que eu sempre falo, não adianta ficar querendo enxugar gelo. E o que quer dizer isso, Carol, enxugar gelo? Você ficar falando para ele, por exemplo, que o problema é amante. Não, o problema não foi amante. Amante foi uma consequência. A causa ainda é possível de ser resolvida. Quando você resolve a causa, a amante, ela deixa de ser interessante. Olha só, isso é algo importante também que eu sempre falo para as minhas alunas. Logo quando elas entram, a primeira coisa que eu falo é falar da amante é algo que você não deve tocar no nome nunca mais, porque toda vez que você toca nesse nome, você torna ela muito mais interessante do que ela é. Você torna ela interessante para o seu marido. Agora, quando você deixa para lá, quando você se garante, quando você fala, eu sou mais eu, se ele me perder, ele que vai. Se ele me largar, ele que vai estar perdendo. Quando você muda a sua postura, ela se torna desinteressante, ela se torna desnecessária, ela se torna um peso, um fardo. E ninguém quer carregar fardo. Então, o que você vai ser na vida do seu marido? Você vai ser um fardo ou você vai ser aquela mulher que ele vai ter medo de perder? Isso é uma escolha que a gente faz. E essa escolha, ela está relacionada com a restauração do nosso casamento. Totalmente relacionada. Entende? Então, resumindo, gente, a distância, ela acontece aí no início da crise, né? Isso é uma causa. Além de ser uma causa, tem os motivos, né? São vários fatores que podem causar esse distanciamento. E os prejuízos é que vocês diminuem a cumplicidade, vocês diminuem a intimidade sexual, intimidade no diálogo, e vocês aumentam brigas, desgastam a relação, levam o casamento para o divórcio, tá? É isso que acontece quando você não dá atenção para esses distanciamentos, e é isso que acontece quando, dentre todos esses motivos, você vai atacar ali só o casamento, você vai questionar e investigar apenas o fator casamento. Para de olhar o seu marido como uma outra pessoa que tem problemas também, que não é necessariamente o casamento. Entende? E o que vocês precisam fazer? Começar por todos esses outros parâmetros, avaliando e ajudando o marido de vocês a entender o porquê desse distanciamento, o porquê dessa insatisfação com a própria vida dele. Quando você faz isso, aí sim você se torna uma esposa de verdade. Tá certo, gente? Então, essa foi a live de hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje no Instagram. Quem tiver alguma pergunta com relação a esse tema, manda lá que agora à tarde eu vou responder algumas de vocês, tá? Então, tá certo. Sexta-feira a gente se encontra aqui nesse mesmo horário.